Oi, amados, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jardim de Deus. Que Deus cuide de você, da sua família. Quero orar por vocês. Querido Deus, amado Pai, quero te colocar, Senhor, no teu altar, a vida desses que estão ouvindo, Senhor, este vídeo, vendo-o também. Quero te suplicar, ó Deus, que tu esteja abençoando não só a vida deles, como também de suas famílias. Em teu nome, Senhor, eu quero declarar vitória na vida de cada um e, acima de tudo, Senhor, a tua proteção. Cuida de nós, é o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. É muito bom estarmos juntos. Hoje estaremos falando sobre o 13º milagre de Jesus. E para isso eu queria convidar você, para que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Eu queria ler no capítulo 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22. Vamos juntos? Diz assim a palavra do amado. Lucas 8, versículo 22. E aconteceu, num daqueles dias, entrou Jesus num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando todos eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar. Estes cessaram, e se fez grande bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, e elas lhe obedecem? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Amados, esse 13º milagre de Jesus nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e aqui em Lucas. Cada um dando um parecer do seu ponto de vista, do seu olhar, né? Do modo que eles viram este momento. E assim nós vamos passeando dentro desses 3 evangelhos aí a respeito desse milagre de Jesus. Mas deixe-me falar algo para vocês primeiramente. Jesus havia passado o dia todo com as pessoas, falando do seu amor, curando as pessoas que vinham até ele, enfermas. E quando chegou quase a noitinha, Jesus, cansado, virou para os seus discípulos e disse o seguinte: passemos para o outro lado. Ou seja, ele estava do lado ocidental do Mar da Galileia. Ele queria passar lá para o lado oriental, onde ficava a cidade lá de Decápolis. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre este mar. O Mar da Galileia era um grande mar, né? Ou seja, um grande lago. E ele media 21 quilômetros de comprimento. Ele tinha 14 quilômetros de largura. Este mar, ele era cercado por montanhas. E ele está aproximadamente a 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. É a maior depressão que nós temos no nosso globo terrestre. Ali, durante o verão, as suas águas chegam, pasmem, chegam tranquilamente a mais de 30 graus. E esse vapor quente que é acumulado ali no ar, na superfície do lago, quando ele se junta com aquela que vem lá do Monte Hermon, o degelo do Monte Hermon, aquele momento frio daquele monte que está a 3.000 metros de altura, de onde surge o Rio Jordão, que forma o Mar da Galileia. Então ele vem com toda a força. Isso aí facilita o acúmulo de ventania. Dizem alguns que até redemoinho tem. Algumas embarcações até evitam passar pelo Mar da Galileia quando há muita tempestade. Então não era uma coisa fácil de lidar com ela. Mas Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse: passemos para o outro lado. Só que nesse decorrer, Jesus, cansado, conforme eu disse, passou o dia ali trabalhando, fazendo milagres, adormeceu no barco. E os discípulos, ao cumprirem a ordem de Jesus em passar para o outro lado, para a parte oriente do mar, o que acontece? Essa grande tempestade, esse vento que eu acabei de citar, ele começou a formar ali uma ventania, as ondas iam quase a 2 metros de altura e o barquinho parecia que ia afundar
e Jesus dormindo. Foi quando os discípulos chegaram e acordaram o mestre, falando para ele: Senhor, não se dá que pereçamos? Jesus então levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, tudo se acalmou e disse aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Por que tendes pouca fé? Cadê a fé de vocês? E os discípulos ficaram pensando: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amados, é mais ou menos isso aí, este milagre de Jesus. Mas a palavrinha nova que eu quero trazer para vocês neste dia, nesse 13º milagre do Senhor, chama-se presença. Olha que palavra maravilhosa, presença. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Quando os discípulos sentiram que não conseguiam mais segurar o barquinho, sabiam que poderiam até mesmo afundar, porque eles estavam acostumados com aquele momento, com aquela dificuldade, só que as ondas ali se avolumaram muito, e Jesus descansando, e Jesus dormindo. Parece que eles estavam pensando da seguinte forma: ele dormindo e nós aqui nos esforçando, vamos acordá-lo. Eles esqueceram que quando Jesus está no nosso barco, nós não precisamos ter medo de nada. Olha o que Jesus falou para ele: por que tendes medo? Por que estáis tímidos? Jesus não recriminou porque eles estavam com medo, não. Jesus os recriminou porque faltavam-lhe a fé. Eles esqueceram que quando a presença do Senhor está na nossa vida, a nossa fé, ela é vencedora. A tua fé, meu querido, a tua fé, ela é vencedora, ela te leva à vitória. Quando há a presença do Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra vários locais em que Deus manifestou a sua presença. Deixe-me ler algo especial para você, nesse 13º milagre, falando da presença. Olha o que nos diz aqui, deixa eu abrir rapidamente aqui, no livro de Isaías. Eu quero ler para você Isaías, no capítulo 42, apenas um versículo, preste atenção. Diz assim a palavra do amado, Isaías 42. Perdão, Isaías 43. 43, eu estou com 42 na mente, mas é Isaías 43. Verso 1, 2, 3 e 5. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, que me criou. Não temas, vejam bem, não temas, ou seja, não tenha medo, porque eu te remi, ele nos salvou. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, o Senhor nos conhece, nós somos do Senhor. Quando, olha a promessa, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha o verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha, eu sou o Senhor teu Deus. Verso 5. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Viu, queridos? Essa é uma palavra do Senhor para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, nesse momento que nós estamos vivendo. Para que nós não tenhamos medo, porque o Senhor está conosco. Às vezes você pode pensar: mas pastor, peraí, eu já passei por tantos momentos difíceis, eu passei já por tantas dificuldades. Pastor, eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, eu não estou conseguindo nem médico, às vezes eu tenho que fazer uma cirurgia e não estou conseguindo médico, as coisas estão difíceis para mim, eu estou perdendo o emprego. Querido, deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que Ele estará conosco todos os dias, até neste momento. A sua presença, ela é constante. O Senhor não se afasta de mim, o Senhor não se afasta de você. A presença dele é constante porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Quando essas coisas acontecem, nós achamos que Ele está dormindo. Como aqueles discípulos, Jesus estava ali no barco, mas eles sabiam, eles tinham que saber, pela fé, o que aquele mestre deles, o que o Senhor Jesus poderia fazer. Eles tinham que acreditar na palavra do Senhor quando Ele disse: passemos para o outro lado.
O Senhor está falando para você, através deste milagre, milagre da presença dEle na tua vida. Ele está dizendo, não temas, eu estou contigo, mas ande na minha presença, ande na minha presença. Olha o que ele falou para o rei Asa. Olha a mensagem que Deus enviou pelo profeta ao rei Asa. Rei Asa, ele conseguiu milagrosamente, foi um milagre, uma batalha com os etíopes, ele conseguiu derrotá-los, onde os etíopes tinham mais de 1 milhão de pessoas ali na luta. E olha o que o profeta fala ao rei Asa depois que ele passa por essa vitória. Abra sua Bíblia aí, abra aí. 2 Crônicas, no capítulo 15, diz assim, versículo 1. Ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Prestem atenção, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Queridos, vejam, parece que Isaías está falando, o profeta está falando agora, direto para o nosso tempo. Parece que ele está dizendo agora para cada um de nós. Está falando aqui, né? Quando Azarias, filho de Obed, o profeta, chegou até o rei Asa e disse, olha, se tu andares com o Senhor, ele andará contigo. Mas se tu o deixares, ele te deixará também. Israel andou muito tempo sem um rei, sem seguir a Deus, sem profeta. Mas agora ele tem. Querido, eu não sei quanto tempo você não reconhece a presença do Senhor, ou não sente a presença do Senhor na sua vida. Talvez você esteja indo até a igreja falando assim, Senhor, fala comigo, e o Senhor se mantém mudo, se mantém calado. Mas eu quero falar para você que há tantos momentos da nossa vida que o melhor é calar. O silêncio de Deus fala muito mais além daquilo que nós gostaríamos de ouvir. A Bíblia é bem clara quando diz assim, qual o pai que o filho, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Qual o filho que lhe pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra? Amados, às vezes, olha só, os paradoxos que eu quero colocar para você. Às vezes o Senhor está dizendo que este é o momento de eu comer pedra. Às vezes este é o momento de eu comer a serpente. As dificuldades estão aí. O mar está revolto, a onda com mais de 2 metros de altura pode vir sobre nós. Como está chegando aí essa pandemia, espero que todos nós passemos o mais depressa possível por isso. Mas o Senhor está conosco. Eu não sei se você tem buscado o Senhor, eu não sei se o Senhor já está entronizado no teu coração, mas a palavra de Deus diz que Israel buscou o Senhor, Israel se humilhou, buscou o Senhor e encontrou, que você possa encontrar o Senhor dentro de você. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor é que faz a diferença. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, e eu tenho certeza que quando ele estiver no seu barquinho, você não vai ter medo como os discípulos tiveram. Porque nós sabemos que lá no final, o Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te acompanhe. E lembre-se sempre, a presença do Senhor na minha vida, na sua vida, é que faz toda a diferença. Deus te abençoe sua casa e a sua família. Amém e amém.